Estou numa posição ingrata de ser provavelmente o último interveniente neste debate. Mas ainda assim, vou iniciá-lo não da forma como previ no início desta sessão, porque vou ter que apresentar duas questões de princípio muito gratas ao nosso partido. A primeira é que há uma tentativa velada de se branquear a imagem de determinadas figuras da nossa história política. E esta tentativa visa sempre fazer uma colagem a figuras que nos são muito gratas e com um lugar ímpar na nossa história, como António Agostinho Neto. Mesmo que se julgue que estivessem juntos na gesta libertadora, não estavam seguramente misturados. Agostinho Neto tem um lugar ímpar na nossa história política. A segunda questão de princípio, queremos que não é segredo e nunca foi segredo para ninguém, que o MPLA vem conseguindo todos estes êxitos eleitorais graças à sua reconhecida capacidade de organização, reconhecida capacidade de realização e, sobretudo, reconhecida capacidade de mobilização. Tem de ficar claro que para o MPLA as eleições ganham-se com organização, com trabalho e com disciplina. E se o que podemos depreender de algumas intervenções que aqui foram feitas, quando se referiram ao desafio de que iriam reagir se o quadro não mudasse, iriam reagir se na sua ótica as regras não fossem iguais para todas, se estavam a referir-se a organizarem-se melhor, a trabalharem mais, então saudamos, porque o MPLA tem que ter adversários fortes para sentir melhor o sabor da vitória sobre eles, como foi em 1992, em 2008, como foi em 2012 e será seguramente em 2017. Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, distintos deputados, distinta Ministra, nós vamos tentar fazer uma intervenção para contribuir para uma elevação do debate dentro do espírito da urbanidade, da ética e do decoro parlamentar, como parece que não foi apanágio de grande parte das intervenções feitas aqui. Em relação ao tema que nos é proposto para debate, e depois de várias intervenções aqui havidas, onde intencionalmente se passou ao lado daquilo que não convinha, ou se fizeram alguns ataques despropositados, julgamos que a primeira nota, até pelo conteúdo das intervenções feitas, é que o tema deveria, com honestidade, ser diferente. Ou seja, em vez de processos eleitorais, transparência e estabilidade, deveriam ter a coragem de propor processos eleitorais, como fabricar fraudes e como chegar à paridade política. Porque pelas intervenções feitas, facilmente se notou que não há transparência porque houveram fraudes legais, ou seja, quando se adotou a legislação que regeu os processos eleitorais de 1992, de 2008 e 2012. Não há transparência porque houveram fraudes institucionais, porque houveram intervenções de outras instituições públicas e privadas que contribuíram para a organização dos processos eleitorais. Não há transparência porque houveram fraudes políticas, porque houve intolerância política nos processos eleitorais de 92, 2008 e 2012. E por essa razão não poderia haver estabilidade, porque a estabilidade só com paridade política. Então vejamos, para contribuir melhor. Em relação às fraudes legais, estamos todos recordados que em 1991, em março de 1991, foi adotada
uma nova lei constitucional que institucionalizou o multipartidarismo em Angola. Março de 1991, para tentarmos corrigir algumas intervenções que faziam esse link com os resultados dos acordos de Bicesse. Ainda em maio, dia 6 de maio de 1991, já ao abrigo dessa lei constitucional, foram adotadas as leis que dariam corpo à preparação inicial do processo eleitoral em Angola, nomeadamente a lei dos partidos políticos, a lei de imprensa, a lei de reunião e manifestação, a lei do estado de sítio e do estado de emergência, a lei da greve, a lei das associações e a lei do sindical. Foi graças a esse quadro normativo que se constituíram e se legalizaram alguns partidos políticos. Eram 5 na altura, no dia 25 de janeiro de 1992, quando se realizou a primeira reunião multipartidária. Participaram 26 formações políticas, 21 das quais ainda não tinham conseguido legalizar-se ao abrigo daquela legislação. E as leis que foram submetidas àquela conferência multipartidária, nomeadamente a alteração à lei constitucional, a lei eleitoral, a lei de observação internacional, a lei do direito de antena e de resposta e de réplica política dos partidos políticos, a lei que criou o Conselho Nacional da Comunicação Social, a lei do exercício da radiodifusão, mereceram a contribuição indistinta de todas essas forças políticas. E elas foram aprovadas pela Assembleia do Povo. E foram elas que suportaram o quadro normativo de realização das eleições de 1992. Haveria lugar aí à fraude legal? Estamos claros que não. Em relação àquilo que se convencionou determinar a fraude institucional, por causa do envolvimento de outras forças. Estamos todos recordados que em maio de 1991, na sequência dos acordos de Bicesse, depois de muito discutida o prazo razoável para a institucionalização do sistema multipartidário e a realização das eleições em Angola, a proposta inicial do governo eram 3 anos, da UNITA de 6 meses, e acabou por ficar em 18 meses no acordo. Criaram-se as condições sob bastante pressão. Institucionalizou-se o Conselho Nacional Eleitoral em maio de 1991 e ainda assim outras instituições do Estado, com particular realce para o governo, envolveram-se de modo aberto, sério e engajado na realização do pleito eleitoral de 1992.